Olá, bem-vindo. Nesta aula veremos os operadores lógicos. Teremos dois tópicos. No primeiro tópico, veremos um pouco de lógica matemática. No segundo tópico, veremos a aplicação dos operadores lógicos. Vamos ver nesse primeiro tópico um pouco de lógica matemática. Veremos nesta aula três operadores lógicos de Python: o operador lógico AND, o operador lógico OR e o operador lógico NOT. Vamos utilizar um vocabulário da lógica matemática. O termo proposição simples é uma sentença, ou seja, uma afirmação, que pode assumir apenas dois valores. Esta afirmação pode ser true, ou seja, verdadeira, ou false, ou seja, falsa. Nesta aula, vamos utilizar esta abreviação P, P1 e P2 para nos referirmos às proposições simples. O termo proposição composta significa uma proposição que possui duas ou mais proposições simples. Estas proposições simples, elas estão ligadas entre si pelos operadores lógicos AND e o operador lógico OR. Uma conjunção é uma proposição composta do seguinte tipo: P1 AND P2, ou seja, duas proposições simples ligadas entre si pelo operador AND. Uma disjunção é uma proposição composta do tipo P1 OR P2, ou seja, temos duas proposições simples que estão ligadas entre si pelo operador lógico OR. A negação de uma proposição simples qualquer, P, por exemplo, vai ser escrita como not P. Precisamos seguir as seguintes regras. Uma conjunção, ou seja, uma proposição composta por duas proposições simples ligadas entre si pelo operador AND, será verdadeira somente se as duas proposições simples que a compõem forem ambas verdadeiras. Pela regra 2, temos que uma disjunção, ou seja, uma proposição composta por duas proposições simples ligadas entre si pelo operador lógico OR, ela será falsa somente se as duas proposições simples que a compõem forem ambas falsas. Pela regra 3, temos que se uma proposição simples for verdadeira, a sua negação, escrita como not P, será falsa. E pela regra 4, nós temos que, se uma proposição simples P for falsa, a sua negação, escrita como not P, será verdadeira. Então vamos ver como aplicar isto tudo. Aqui nós reproduzimos as regras vistas acima apenas por conveniência. Vamos ver através de exemplos se conseguimos esclarecer o tópico 1. Neste exemplo 1, veremos uma conjunção, ou seja, uma proposição composta por duas proposições simples ligadas entre si pelo operador lógico AND. Então, temos aqui uma conjunção, neste exemplo, da seguinte forma. Então, neste código temos aqui esta parte como sendo a proposição simples 1, P1, e aqui temos a
proposição simples P2, nesta estrutura. Como essas duas proposições simples estão ligadas entre si pelo operador lógico AND, temos uma conjunção. Note que uma conjunção é verdadeira somente se ambas proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Temos aqui que essa proposição simples é verdadeira porque 2 é maior ou igual a 1. E também temos que esta proposição 2 é verdadeira porque 4 é igual a 4. Portanto, temos aqui true and true. Como uma conjunção é verdadeira se ambas proposições forem verdadeiras, proposições simples forem verdadeiras, temos que esta conjunção deve ser avaliada por Python como verdadeira. Executando esta célula, nós temos que Python se torna true, ou seja, verdadeiro. Vamos ver aqui um exemplo 2 de conjunção. Então, temos aqui o que seria a proposição simples 1 e a proposição simples 2. Esta proposição simples 1 é falsa, porque 7 não é maior ou igual a 8. Então, pela regra 1, nós temos que uma conjunção é verdadeira somente se ambas as proposições simples que a compõem são verdadeiras. Então, temos aqui falso e verdadeiro. Python deve, então, avaliar esta conjunção como falsa. Executando esta célula, nós temos que Python se torna falso. Finalmente, vamos ver o exemplo 3. Aqui temos a proposição 1, falsa, porque 4 não é maior que 4. E temos também a proposição 2 como falsa, porque 3 não é maior ou igual a 10. Então, temos aqui falso e falso. Como uma conjunção é verdadeira, somente se P1 e P2 forem verdadeiras, como temos falso e falso, então Python deve nos retornar falso. Agora vamos ver alguns exemplos de disjunção. Temos aqui uma disjunção porque temos duas proposições simples ligadas pelo operador OR. Então, temos que utilizar a regra 2. Uma disjunção é falsa somente se tanto P1 quanto P2 forem falsas. Aqui temos falso, porque 7 não é maior ou igual a 9, e temos falso também P2, porque 4 não é maior ou igual a 4. Python, então, deve nos retornar como avaliação desta disjunção falso, porque temos falso or falso. Vamos ver aqui um outro exemplo de disjunção. Nessa disjunção, nós temos uma proposição simples, que é verdadeira, porque 4 é maior ou igual a 2, e temos uma outra proposição que é falsa, ou seja, nós temos verdadeira, verdadeiro ou falso. Como uma disjunção pela regra 2 é falsa somente se ambas forem falsas, então nós temos aqui verdadeiro. Python nos deve avaliar esta disjunção como verdadeiro, porque temos aqui uma proposição verdadeira.
Por fim, vamos ver um outro exemplo de disjunção. Aqui temos uma proposição verdadeira e outra verdadeira. Pela regra 2, uma disjunção é falsa somente se tanto P1 quanto P2 forem falsas. Como ambas são verdadeiras, Python deve nos retornar true. Agora vamos ver dois exemplos de negação. Aqui temos o que seria a nossa proposição simples. Como 2 é maior do que 1, esta proposição é verdadeira. Pela regra 3, se a proposição for verdadeira, a sua negação not P é falsa. Temos aqui verdadeiro, 2 é maior que 1, então sua negação deve ser falsa. Vamos ver agora um outro exemplo da negação de uma proposição. Aqui temos uma proposição falsa, porque 3 não é menor que 2. Pela regra 4, se P é falso, a sua negação not P é verdadeira. Como aqui temos uma proposição falsa, a sua negação será verdadeira. True. Aqui, vamos ver alguns exemplos que nos mostram que nós podemos utilizar valores booleanos para verificar como Python nos retorna os valores das conjunções, disjunções e as negações de proposições. Vamos ver aqui neste exemplo 9 uma conjunção. Então temos duas proposições simples ligadas pelo operador lógico AND, o que faz com que este código seja uma conjunção. Então, pela regra 1, uma conjunção é verdadeira somente se tanto P1 quanto P2 forem verdadeiras. Então, temos true and true. Python deverá nos retornar true. Agora vamos ver este exemplo 10. Como uma conjunção é verdadeira somente se P1 e P2 forem verdadeiras, como temos uma proposição aqui que é falsa, Python se tornará falso. Por fim, este exemplo 11 também tem uma conjunção. E pela regra 1, uma conjunção é verdadeira somente se tanto P1 quanto P2 forem verdadeiras. Como temos falso e falso, então Python não se tornará falso. Agora vamos ver alguns exemplos de disjunção. Este código é uma disjunção que temos duas proposições simples ligadas pelo operador lógico OR. Pela regra 2, uma disjunção é falsa somente se tanto P1 quanto P2 forem falsas. Como temos aqui falso, OR falso, Python se tornará falso. Neste exemplo 13, temos true or false.
Pela regra 2, uma disjunção é falsa somente se tanto P1 quanto P2 forem falsos. Como temos true, Python deverá nos retornar true. Exemplo 14. Python também nos retornará true porque temos true or true. Vamos ver agora dois exemplos de negação. A regra 3 nos diz: se a proposição é simples e verdadeira, sua negação, not P, é falsa. Então, a negação de uma proposição verdadeira deverá ser falsa. E a negação, pela regra 4, de uma proposição simples falsa deve ser verdadeira. True. Então, nesta aula, vimos os operadores lógicos. Tivemos dois tópicos. No primeiro tópico, vimos um pouco de lógica matemática. No segundo tópico, vimos a aplicação dos operadores lógicos. Então é isso, até a próxima aula.